né? E, e o que é esse nosso caminho na Terra? Bom, quando a gente decide vir para a Terra, né, quando a gente decide encarnar, a gente faz um planejamento. Então eu sempre falo que a gente viaja quando vem para a Terra, não é quando a gente morre, né? Ao contrário daquela novela, a viagem é quando a gente nasce, né? Não é quando a gente morre. Quando a gente morre, a gente volta para casa, né? Então, quando a gente vai nascer, né, a gente faz todo um planejamento dessa viagem, né? Então, igualzinho aqui, quando a gente vai viajar aqui na Terra, né, a primeira coisa que a gente faz é decidir a função daquela viagem. É uma viagem de férias? É uma viagem de lua de mel? É uma viagem para descansar? É uma viagem para tratar da saúde? Às vezes é um spa, às vezes é um retiro espiritual, né? Então a viagem ela tem uma função e a partir dessa função tudo mais é selecionado, né, de acordo com essa função, né? Então a partir, né, da função, para que é aquela viagem, né? Então a partir daí eu escolho o destino, a partir daí eu escolho a bagagem, né? O que eu vou levar, o que eu não vou levar, o que precisa, o que não precisa, tudo isso em função da função, né, do propósito dessa viagem. É a mesma coisa quando a gente vem para a Terra, né? A primeira coisa que a gente faz é escolher um propósito para nossa viagem para a Terra, e a partir da escolha desse propósito a gente escolhe tudo mais, né? Então, a essa altura, a gente já está lá, né, no nosso mental superior, né? A gente já saiu do todo, já foi filtrando e a gente está lá no mental superior. E aí no mental superior é onde mora o nosso propósito. E aí, a partir daí, a gente vai escolhendo tudo mais. Então, a gente escolhe um mito pessoal, a gente escolhe o temperamento, a gente escolhe pai, mãe, o corpo, as habilidades que a gente vai ter, né, as nossas inteligências, a gente vai escolhendo tudo isso alinhado ao propósito da nossa viagem, né? Então, tudo que a gente escolhe lá no momento do planejamento está alinhado ao nosso propósito, e aí chegando aqui a gente não tem mais escolha, a gente só vai manifestar, né? E é nesse momento também, lá do planejamento, que a gente escolhe um caminho. Né? Um caminho que é uma rota que, ao trilhar esta rota, a gente vai acessando tudo que a gente precisa para dar conta do nosso projeto de vida. Né? É a mesma coisa de uma viagem aqui na Terra. Eu decidi para onde eu vou, ok. E aí eu tenho que decidir o caminho. Se eu colocar lá no Google Maps ou no Waze, eles vão me dar diferentes rotas, né, para chegar no mesmo lugar. É exatamente a mesma coisa. Né? Então, para a gente traçar aqui o nosso projeto de vida, a gente pode ter várias rotas, mas tem só uma que é a nossa. Né? Então eu sempre dou esse exemplo. Se você vai de São Paulo até Salvador, lá na Bahia, tem vários caminhos que te levam de São Paulo a Salvador. Só que o seu é só um. É só um, né? Então, o Waze ou o Google Maps vai te dar a melhor rota para você, de acordo com as configurações que você colocar lá. Então, a gente também chega aqui toda configurada, e aí a gente tem, então, uma rota que é aquela que é a nossa, né? Aquela que a gente escolheu lá no planejamento. Portanto, esse caminho é o caminho que tem tudo que a gente precisa para dar conta do nosso projeto de vida, né? Então são esses. E aí, né, como você já sabe, a gente tem esse odo de placenta, que é o nosso caminho. Então, conforme a gente vai caminhando, a gente vai acessando as frequências, né? As frequências que os orixás deixaram nesses caminhos. Por que os orixás? Porque a odologia vem da mitologia, ela está ancorada na mitologia africana, né? E na mitologia africana, os mitos são os orixás. Os orixás, eles não são propriedades das religiões de matriz africana, né? Eles são mitos da mitologia africana. As religiões de matriz africana se ancoram nos orixás, né? Ou seja, nessas figuras arquetípicas, né? Elas se ancoram nos orixás por uma questão de sintonia. Né? Não faria sentido um candomblé, por exemplo, ou a Umbanda, né, que também tem... Que tem matriz africana, né? Não faria sentido essas religiões se ancorarem nos santos da Igreja Católica, né?
Mas, e vice-versa, né? A Igreja Católica se ancorar nos orixás. Mas não faria sentido por quê? Por uma questão de sintonia, por uma questão de localização. Né? Se eu tenho a mitologia da minha terra, eu não vou usar a mitologia da terra do outro, né? Porque a mitologia da minha terra vai combinar muito mais comigo do que a outra mitologia, né? Então, por isso, até por isso que foi trazida para o curso a mitologia afro-brasileira, né? E uma coisa bem importante também da gente falar é que mesmo sendo mitos diferentes, então considerando mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica, egípcia, mitologia afro-brasileira ou africana mesmo, né? Mesmo ainda assim, nós estamos falando de quê? De arquétipos. Então, a gente está falando de emissão de uma informação. Então, são figuras diferentes que emanam a mesma informação. Então, quando eu estou falando de um símbolo que emana acolhimento e conexão materna, eu estou falando tanto de Iemanjá quanto de Oxum, mas também estou falando de todas as Nossas Senhoras. Né? E também estou falando do correspondente dentro da mitologia grega, romana, nórdica, por aí vai. Né? Tem as correspondências. Então, a gente está falando de frequência. Frequências que são informações emanadas pelos arquétipos. Né? Então, o mapa de Odu, no final das contas, é uma grande interpretação arquetípica, né, das frequências que a gente vai acessando conforme a gente vai seguindo o nosso caminho aqui na Terra.